Olá, como vai? Meu nome é Gebus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O Grilo Pensante. Esse vídeo de hoje eu vou reproduzir um artigo que foi publicado aqui no blog O Grilo Pensante no dia 10 de abril agora de 2024. E o nome é Despertar, Cuidado com as Armadilhas. Para quem ainda está no caminho do despertar da consciência, quer dizer, o caminho do crescimento espiritual e da percepção da verdadeira realidade que nos cerca, já é comum encontrar vídeos nos canais das redes sociais falando sobre o assunto e ensinando técnicas e conceitos. Na verdade, como o próprio algoritmo das redes já direciona sugestões de acordo com os interesses de cada usuário, surgem constantemente vários vídeos sobre o assunto e a pessoa vai assim navegando, sendo levada por essa correnteza, já que o assunto é de seu interesse. O perigo dessa enxurrada de vídeos circulando por todas as mídias, como acontece hoje, e aqui se tratando especificamente desse assunto, o despertar da consciência, é que, misturada com informação boa e legítima, vem muita desinformação embrulhada e vendida como conhecimento verdadeiro. Assuntos sobre contatos com alienígenas, trazendo informações planetárias, representantes desta ou daquela raça alienígena que estão aqui para nos ajudar, atualizações sobre o trabalho da resistência, que vai nos libertar da tirania dos dominadores globais, notícias da Federação Galáctica, enfim, tem muitos vídeos hoje com esses temas e é difícil de saber em qual confiar. Creio que há basicamente duas razões para isso acontecer. Uma são aqueles que produzem as matérias com a melhor das intenções, mas eles próprios estão enganados e com isso enganam também aos outros, involuntariamente. A outra são desinformações plantadas exatamente para desviar o foco e criar, ou seria continuar, a confusão e o aprisionamento. Sem entrar no mérito da questão, até porque seria impossível, pois são muitos os vídeos circulando por aí, o certo é que uma boa parcela das informações apresentadas nesses trabalhos é pura desinformação. Em grande parte, talvez na maioria dos casos de desinformação, esses vídeos sobre o despertar da consciência, que prometem a ascensão consciencial ou atualizações planetárias, acabam conduzindo a pessoa de uma rede de conceitos falsos e aprisionantes, aqueles que aprendemos nesse mundo, para uma outra igualmente falsa e aprisionante, apenas disfarçada de libertadora. E essa que é a armadilha. E acreditando que está evoluindo espiritualmente e aprendendo a verdade sobre a realidade cósmica, a pessoa está, na verdade, apenas trocando de cela dentro da mesma prisão. Não se pode culpar ninguém por cair nessa armadilha, pois esse mundo é feito de esquecimento espiritual, né? De falsos conceitos e de armadilhas. E somos condicionados, desde que aqui nascemos, a sermos limitados e a seguirmos os dogmas religiosos e sociais sem questionar. Aqueles que questionam são os revoltados, os loucos, os esquisitos e, não raramente, são colocados em clínicas ou forçados de alguma forma a se adequarem à realidade. Também sempre fomos condicionados a seguir alguém que nos guie pelo caminho, um salvador, um guru, um mestre, uma seita ou uma religião. Mas a verdade é que não devemos seguir ninguém, e sim absorver os conhecimentos, filtrar, descartar o que não serve e caminhar por nós mesmos. Não existem salvadores que farão o trabalho interno por nós. Neste momento atual, então, quando a pessoa busca a verdade e uma iluminação espiritual para se libertar, porque entendeu que está em uma prisão espiritual e mental, mas ainda está presa neste mecanismo que a faz buscar alguém, alguma luz para seguir, repete o processo e pode acabar em um caminho que só faz voltas e que não leva a nenhum outro lugar além da prisão consciencial em que ela já se encontra. O processo, a transformação pela qual o mundo está passando hoje é muito sério. Ele tem o poder de nos dar um empurrão forte e nos adiantar muito na evolução espiritual.
para recuperarmos os milênios perdidos aqui nesse mundo do esquecimento e da enganação. Portanto, perder essa oportunidade por ser mais uma vez enganado por ilusões irá significar perder uma grande e rara oportunidade de crescimento real. Imagine uma situação hipotética e fantasiosa em que existe uma creche cheia de crianças e, num dado momento, as paredes da creche desaparecem e as crianças são obrigadas, de um momento para o outro, a enxergar o mundo como adultas e a agir como adultas, pela sua própria sobrevivência, sem qualquer preparo. É esse o tipo de choque que virá para quem não estiver preparado. E mesmo as crianças mais preparadas também ficarão chocadas e terão dificuldades para se adaptar. Esse é o momento da separação do joio e do trigo, para usarmos termos bíblicos. Estamos nos aproximando desse momento, e o processo de despertar da consciência para a realidade espiritual e cósmica, contrária aos dogmas das religiões e da fake ciência, é o que nos tornará o trigo, quer dizer, nos fará ascender para mundos mais evoluídos, enquanto aqueles que não chegaram a este amadurecimento espiritual continuarão como joio, quer dizer, vivendo aprisionados em mundos menos evoluídos, como este nosso mundão aqui, repleto de mentiras, de profundas desigualdades sociais, dor, sofrimento, doenças e guerras. É isso que está em jogo. E nesse momento, que é a de separação de colheitas, estão se consolidando os grupos de acordo com seu estado consciencial, o que podemos chamar de alienados, conscientes e massa indecisa. Esse conceito não é meu. Ele foi apresentado por um grande mestre, um verdadeiro grande mestre, em seu canal fechado para membros. Por isso eu não cito aqui a referência. Mas fica a informação que muitos, eu acredito, reconhecerão. Os alienados são aquelas pessoas que vivem inteiramente absorvidas pela matrix dessa realidade, que não questionam e aceitam tudo bovinamente. Estão, em sua maioria, felizes com suas vidas e não pensam nem refletem sobre as realidades espirituais. Ou mesmo aqueles que não são tão felizes, mas nem por isso questionam a sua realidade. Esses ainda não têm maturidade espiritual para decidir sobre sua vida e sobre seu destino, e são conduzidas como gado. São um joio e sequer sabem disso. Estes representam a grande massa da população do mundo, algo talvez próximo dos 90%. Por isso mesmo, os despertos não conseguem ser ouvidos pela maioria. Os conscientes, também conhecidos como despertos, são os que já entenderam o jogo e a matrix, e estão em um trabalho interno intenso para elevar a sua frequência vibracional, para entrar em sintonia com mundos mais elevados, e com isso se libertar dessa prisão que é esse mundo, em uma próxima encarnação. Esses não seguem gurus ou salvadores, eles elegem a informação que consomem e a usam para seu enriquecimento pessoal. Em geral, conseguem diferenciar o que é conhecimento daquilo que é desinformação. Esse grupo, infelizmente, é uma minoria, algo talvez entre 2 a 5% da população mundial, se muito. Mesmo sendo proporcionalmente pouco, se considerarmos 2% de 7 bilhões de pessoas da população mundial, seriam 140 milhões de pessoas. Em número é bastante gente, e esse número de pessoas vibrando constantemente em frequências mais altas ajuda a elevar a frequência coletiva do mundo, o que influencia positivamente no terceiro grupo, o dos indecisos, e no mundo como um todo, na ascensão planetária. No terceiro grupo, o dos indecisos, aqueles que já têm algum conhecimento sobre a realidade do mundo, querem despertar. Muitos deles acreditam que já estão despertos, conscientes, mas ainda caem nas armadilhas da desinformação e acabam se desviando do caminho em busca de alguma salvação terceirizada, preferindo o caminho fácil e o conforto de suas vidas materiais ao esforço mental e os sacrifícios que o verdadeiro caminho exige. E nisso o apego tem um apelo muito forte,
quase irresistível. Cuidado com os falsos profetas. Uma afirmação antiga que se aplica muito bem hoje. Em número, esse grupo tem muita gente. Seria algo em torno de 600 milhões de pessoas, se considerarmos aí uns 8% da população total. Isso é quase o triplo da população do Brasil. E este é um grupo que está sendo disputado nessa guerra informacional, que nada mais é do que uma parte do plano maior, no qual os jogadores buscam suas colheitas após longos milênios de disputa, visto que os outros dois grupos já têm seu destino definido. Então, para expandir verdadeiramente sua consciência espiritual e cósmica, busque o conhecimento, desenvolva técnicas de meditação, volte-se para dentro de si próprio e busque respostas através da meditação, pois dessa forma elas sempre vêm quando solicitadas. Sempre que puder, desvie sua atenção das distrações que pulam em nossa frente o tempo todo e que apenas desperdiçam a nossa energia, e foque na paz interior, no aqui e no agora. Não dê ouvidos a quem prega o caminho fácil da salvação terceirizada. Desconfie de qualquer um que lhe conduza a remover o poder de você, ao invés de lhe ensinar a desenvolver o seu próprio poder, que é gigantesco. Essa é a chave, a maneira de saber o que absorver e o que dispensar. Desenvolva a neutralidade, não caia em outra armadilha, a da polarização política ou de qualquer outro apelo emocional que apenas serve para dividir as pessoas entre diferentes facções, todas dentro da mesma prisão. Essa é uma arapuca muito usada e tem o poder de nos prender nessa realidade pelo apego. É uma das armadilhas mais eficientes nas quais nós caímos. Aprenda a controlar o ego, a entender o que você realmente quer para si mesmo, na sua trajetória espiritual, e o que é apenas apelo do ego, que é passageiro, transitório, enquanto você na verdade é eterno e já teve e ainda terá milhares de outros egos pela frente. Seu ego aqui nesse mundo acredita que ele é tudo que existe. Ele foi condicionado a ser assim pela manipulação das informações durante sua vida terrena inteira, mas não é. Somos deuses ainda em forma de embrião. Todos nós temos esse poder e um dia chegaremos à perfeição. E agir de acordo agora, neste momento em especial, pode significar milênios a menos de sofrimento nessa trajetória que é infinita. Então, esse era o recado de hoje. Breve, rápido, curto e direto. E fico aguardando você aqui até o próximo vídeo. Namastê.